e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na rubrica Zuga Religião. Como vos disse no último vídeo, vamos começar a trazer aqui algum conteúdo um bocadinho diferente daquilo a que tenho publicado aqui nesta rubrica, nomeadamente algum conteúdo mais de react, notícias, eventos, coisas importantes relacionadas com a religião. E, portanto, o primeiro vídeo que vos trago este ano é aqui de uma notícia relativamente recente, portanto, ela é de 5 de janeiro, e que é realmente muito interessante. Vamos então aqui analisar. Portanto, amuleto de prata descoberto na Alemanha pode reescrever a história cristã na Europa. Aqui temos então o item em questão, o tal amuleto. Um pequeno amuleto de prata descoberto por arqueólogos na Alemanha pode transformar a nossa compreensão como o cristianismo se espalhou durante o Império Romano, afirmam especialistas. O pequeno artefacto, que mede cerca de 3,6 cm de comprimento, foi descoberto numa sepultura romana do século III, nos arredores de Frankfurt, em 2018. Os arqueólogos descobriram-no no esqueleto de um homem enterrado num cemitério da cidade romana de Nida, um dos maiores e mais importantes sítios do estado de Hesse, na Alemanha Central. No entanto, foi preciso esperar até agora para que os investigadores pudessem examinar uma fina folha de prata que foi encontrada no seu interior. Portanto, de seguida vamos já ver aqui um pequeno vídeo que vai-vos mostrar um bocadinho como é que foi este processo, porque é que eles basicamente não podiam desenrolar esta folha porque ela era tão frágil que o mínimo toque poderia destruí-la. E, portanto, eles arranjaram aqui alguma tecnologia muito semelhante a como nós fazemos um raio-x, um TAC, para conseguirem perceber o que é que estava dentro deste objeto. Vemos aqui a imagem digital, por assim dizer, que foi possível reconstruir utilizando este método. E, portanto, isto era um objeto também conhecido como filactério e que era provavelmente utilizado numa fita à volta do pescoço do homem para proporcionar proteção espiritual. Portanto, isto não é uma coisa muito apenas exclusiva ao cristianismo. O próprio judaísmo tinha também algumas práticas, nomeadamente na roupa que eles utilizavam, em que por vezes tinham frases do Tora. Portanto, para nós cristãos, o Tora é o Velho Testamento. E, portanto, eles andavam literalmente vestidos com a palavra de Deus. A ideia era basicamente essa. Depois temos aqui então a indicar que era aquilo que já disse há pouco, que era muito frágil e, portanto, poderia desintegrar-se, mas um dos pontos mais importantes foi, efetivamente, o que é que estava dentro desta folha, o que é que dizia esta pequena folha de prata. E, portanto, quando traduzido para português, o texto diz, com alguns pontos aqui de interrogação, porque há palavras que são difíceis ainda assim de perceber se serão essas, portanto, isto é a estimativa dos investigadores. Em nome de São Tito, santo, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor do mundo resiste o melhor que pode, todos os ataques contra ataques, o Deus concede o bem-estar, entrada, este meio de salvação protege o ser humano que se entrega à vontade do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque diante de Jesus Cristo todos os joelhos se dobram a Jesus Cristo, os celestiais, o terrestre e o subterrâneo, e toda a língua confessa a Jesus Cristo. Portanto, diz aqui que o texto não faz referência a qualquer outra fé para além do cristianismo, o que também não era algo muito habitual a esta época. Ainda estamos no século III, numa altura em que as religiões pagãs estavam em força no Império Romano, e, portanto, era muito habitual rezar-se a diferentes deuses e olhar para diferentes religiões quase como olhando para diferentes deuses a quem se podia pedir determinadas coisas. Depois, temos aqui um historiador da Igreja, professor da Universidade de Bona, que ajudou a decifrar a inscrição e que nos diz que a inscrição em prata é uma das provas mais antigas que temos da difusão do Novo Testamento na Germânia Romana, porque cita Filipenses 2, 10, 11, em tradução latina. É um exemplo notável de como as citações bíblicas eram usadas na magia destinada a proteger os mortos. Peter Heather, que não esteve envolvido na investigação, diz em declarações à CNN
A capacidade de decifrar a escrita naquele pedaço de prata enrolado é extraordinária. Isto é algo que só é possível agora com a tecnologia moderna. Se o tivessem encontrado há 100 anos, não saberiam do que se tratava. E, portanto, é realmente impressionante aqui a tecnologia que foi utilizada para poderem perceber o que estava escrito nesta pequena folha de prata. E vamos então agora ver aqui um pequeno vídeo que está no site do YouTube da cidade de Frankfurt. Eu peço já desculpa, as legendas estão um bocadinho, foram geradas automaticamente, portanto, enfim, tem ali alguns erros, mas eu penso que será possível perceberem o que é que eles estão a referir-se. Markus Scholz, Spezialist für lateinische Epigraphik von der Goethe-Universität Frankfurt, erhofft sich, die Inschrift entziffern zu können. Denn hier in Mainz sind zerstörungsfreie Untersuchungen möglich. Wir konnten die Silberrolle direkt in seine Packung scannen mit unserem Computertomograph. Das Gute daran natürlich ist, dass wir das Objekt gar nicht berühren mussten. Was wichtig war, ist, dass wir ein 3D-Modell aus dem Objekt erstellen konnten, ohne das Objekt zu berühren, ohne das Objekt zu beschädigen. Die Leistung war allerdings eher mit der Prozessierung der Daten, weil dann mit der Aufnahme hat man gesehen, die Rolle ist nicht einfach schön gerollt wie in eine Spirale, es ist wirklich an einigen Stellen zerdrückt, gefalten, also sehr komplex. Und das war eben die Herausforderung, die wir geschafft haben, um den Text lesen zu können. Und hier, also da sind die Querschnitte durch das Objekt und man sieht sehr schön, dass es eben nicht sauber. Portanto, como podem ver, ele realmente tem aqui alguns problemas porque, para além de estar enrolado, ele não estava enrolado direitinho, ou seja, tinha partes mais amassadas, partes mais dobradas, e portanto aqui os investigadores explicam como é que eles, utilizando a tecnologia moderna, de raio-x, TACs, conseguiram ultrapassar isto para conseguir gerar então e perceber o que é que estava escrito dentro do pergaminho. Auf Anhieb kann man mehrere Buchstaben schon erkennen und lesen. Ne? Und das ist ein E, Doppel-R, R, Terre, Voluntati. Dativ von Voluntas. Aber ich sehe bisher nur lateinische Buchstaben. Bis auf das hier. XP haben wir nicht. Das ist griechisch. Chiro. Das ist die Abkürzung für Christus. Christos. Es ist ja ein rein christlicher Text. Das ist beim Stand der Dinge heute das älteste authentische Zeugnis für Christentum nördlich der Alpen und im heutigen Deutschland. Und da war klar. E, portanto, aqui é que é uma também dos principais pontos desta descoberta. Trata-se de um exemplo do avanço do cristianismo durante um século em que ainda era perseguido, em que ainda era uma religião proibida. Portanto, isto não foi um avanço à força da espada, foi um avanço à força da evangelização e que chegou até à Alemanha, portanto, muito ao norte dos Alpes e de Roma, e onde conseguiu realmente espalhar-se. Nós já tínhamos algumas evidências disto, a nível enfim, de alguns escritos antigos, no entanto ainda não tinha sido confirmado. Isto acaba por ser uma confirmação arqueológica que efetivamente neste século já existiam cristãos na Alemanha. Also da braucht man theologische Unterstützung. Das eine war der Professor Wolfram Kinzig an der Universität Bonn. Er ist Kirchenhistoriker für alte Kirchengeschichte und Professor Harald Buchinger von der Universität Regensburg. Beide haben sich entsprechend dazu geäußert, dahingehend, dass das wirklich etwas Neues ist, weil es bestimmte Dinge in dieser frühen Zeit so noch nicht gibt oder man sie bisher so nicht kannte. Zum Beispiel das Trisagion, das Heilig, 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 ist sonst erst in einem Gebetskontext, im liturgischen Kontext, erst aus dem 5. Jahrhundert nach Christus bekannt, also 200 Jahre später als dieser Text. E, portanto, isto também é um pormenor muito interessante. Portanto, reparem que o que ele diz aqui é que aquele pedaço de texto que diz santo, 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 e ele apenas é identificado a partir do século V numa versão mais litúrgica das celebrações religiosas associadas ao cristianismo.
E, portanto, vemos aqui que esta mesma expressão não foi tanto, provavelmente, criada no contexto da liturgia, mas sim incorporada porque já existia previamente durante o culto nestes primeiros séculos do cristianismo. Portanto, isto também acaba por ser muito interessante. Portanto, uma última questão que também queria mencionar e que acho que é extremamente relevante é o facto de vir a referência de São Titus. Portanto, vemos que até no século III, eventualmente II, porque estamos a falar século III, a altura em que esta pessoa morreu, portanto, à partida poderia isto já existir antes, já existia a veneração dos santos, os pedidos de intercessão aos santos. Portanto, isto torna difícil a teoria de que esta prática religiosa no cristianismo foi uma questão de paganismo, ou que foi uma introdução pós-Império Romano ter legalizado e o cristianismo se ter tornado também a religião oficial do Império Romano, torna difícil de que isto seja realmente a forma como isto se processou, porque temos evidências de quando os cristãos eram ainda uma religião perseguida, já existir este tipo de veneração. E, portanto, por hoje é tudo, malta. Espero que tenham gostado aqui desta pequena notícia, deste react. Já sabem, têm aqui as referências tanto da notícia como do vídeo original que vos mostrei na descrição do vídeo. E não se esqueçam, pôr like, subscrever e também utilizar o código ZugaTV na Prozis para terem 10% de desconto. Nunca se esqueçam disso. Um excelente dia e um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.